Oi pessoal, hoje vamos utilizar a função CONT-C. Essa função serve para contar o número de células que atendam a um critério específico. Por exemplo, contar o número de vezes que uma cidade aparece em uma lista de clientes. Igual a imagem que a gente está mostrando aqui na tela, que a gente tem uma tabelinha com nomes, a cidade dessas pessoas, a data da venda e o valor da venda. Tá? A sintaxe do CONT-C é sinal de igual, conte, ponto C, abre parênteses, a seleção de onde deve se procurar, por exemplo, uma lista de seleção, ponto e vírgula, e o que você vai procurar lá. Por exemplo, um nome específico de alguma cidade. Então, vamos aqui no nosso primeiro exemplo. Aqui a gente quer descobrir a quantidade de pessoas que moram em Guarulhos. Então, sinal de igual, conte, ponto C, abre parênteses, vamos fazer a seleção das cidades aonde? Na lista de cidades, desde o B2 até o B8. Finalizamos a nossa lista. O que a gente vai procurar lá? O nome de Guarulhos, quantos moram em Guarulhos. Como é um texto, vamos ter que colocar entre aspas. Então, aspas e escreve o nome. No caso, Guarulhos. Fecha aspas, fecha parênteses e ao apertar o Enter, ele vai retornar a quantidade de vezes que Guarulhos aparece na lista. No caso, 2, porque temos aqui na linha, na célula, no caso, B2 e na célula B7. Outra forma, a segunda opção aqui, quantidade de pessoas que moram em Atibaia, célula B3. No primeiro exemplo, a gente colocou um valor fixo, um texto, para fazer a busca. Também é possível procurar utilizando uma célula. Para fazer isso, sinal de igual, conte.c, abre parênteses, lista de seleção, no caso do B2 ao B8, ponto e vírgula. O que a gente vai procurar? Uma célula específica, no caso B3. Então, diretamente seleciona a célula. Como não é um valor de texto, é uma célula, não precisa estar entre aspas. Ao apertar o Enter, ele vai retornar o valor. Quantos Atibaias tinha na lista? No caso, apenas um. Então, ele retorna o valor 1. Outra opção do que a gente pode fazer com essa função é verificar quantas pessoas tiveram vendas superiores a 50. Na nossa lista, a gente tem o nome das pessoas e o valor da venda. Então, vamos lá. Sinal de igual, conte.c, abre parênteses. Nossa lista de seleção agora é em relação às vendas. Então, vamos selecionar as vendas, os valores das vendas. Então, vai ser de D2 até D8. Ponto e vírgula. O que a gente quer saber? Apenas os que foram superiores ao valor de R$50. Então, entre aspas, vamos colocar o operador de comparação maior e o valor fixo de 50. Fecha aspas, fecha parênteses. Ao apertar o Enter, ele vai retornar a quantidade de pessoas que venderam acima de R$50. No caso, 5. E o inferiores? É a mesma coisa. Sinal de igual, conte.c, abre parênteses, a lista de seleção dos valores de venda, ponto e vírgula, e a condição, no caso, menor do que 50. Vai retornar 1. Eu poderia aqui utilizar qualquer operador de comparação. Maior, maior igual, menor, diferente, menor igual. Qualquer um daqueles operadores. No caso aqui do exemplo, a gente utilizou apenas 2. Também é possível verificar a quantidade de caracteres específicos. Por exemplo, quantos nomes possuem apenas 5 caracteres. Para isso, a gente vai utilizar o sinal de ponto de interrogação. Então, sinal de igual, conte.c, abre parênteses, vamos selecionar os nomes. Dessa lista de nomes, eu quero saber quantos tem 5 caracteres. Então, entre aspas, vou colocar um ponto de interrogação para cada caractere que a gente quer descobrir. No caso, são 5 caracteres, então vamos colocar 5 pontos de interrogação. Fecha aspas. Aqui ele vai retornar o quê? Quantos nomes dessa lista que a gente selecionou possuem apenas 5 caracteres? Vamos dar o Enter. No caso, são 2, que são os nomes Júlio e Bruno.
Também podemos fazer algo mais específico ainda. Por exemplo, quantos nomes possuem 4 caracteres no geral e terminam com a letra L? Para isso, vamos seguir o mesmo conceito. Conte C, selecionar os nomes, ponto e vírgula. Agora vamos colocar entre aspas, 3 pontos de interrogação e a letra L. Enter. São 2, que são os nomes Biel e Gael. Conseguimos também verificar quantas células possuem apenas texto. Para isso, utilizamos o asterisco. Então, sinal de igual, conte.c, abre parênteses, selecionar, por exemplo, os nomes e, entre aspas, asterisco. Enter. Ele vai retornar que os 7 possuem texto. Mas se a gente modificar algum para algum valor, por exemplo, vamos modificar Ana para um número, ele vai remover da lista. Ele vai alterar esse valor, tá? Outra opção também que a gente tem é fazer as mesclagens, unindo um valor de texto com um valor fixo. Por exemplo, aqui nós informamos aqui no valor, certo? Acima de R$50. Aqui tem o valor, o operador de comparação e um valor fixo. Mas e se este valor fixo não fosse um valor fixo, fosse uma célula? Para isso, a gente teria que fazer o quê? Vamos modificar. Vamos remover aqui o valor fixo de 50. Aqui está, entre aspas, o sinal de maior. Vamos utilizar o e-comercial. E vamos selecionar a célula. Por exemplo, a célula D7. Agora dá Enter. Vai retornar a mesma coisa. Só que aqui, como tivemos que fazer uma comparação, por exemplo, um valor maior, menor, diferente do que um valor fixo, o comparador fica entre aspas, utiliza-se o e-comercial para fazer a união entre o comparador e a célula que deve ser comparada, com o valor. Então, se é um valor fixo, tudo entre aspas. Se é um valor fixo de uma célula sem comparador, digita somente a célula sem aspas. E se vai utilizar, por exemplo, maior do que uma célula selecionada, deve-se colocar o operador maior entre aspas, e-comercial e coloca-se a célula. Atividade prática. Elaborar uma tabelinha igual a essa aqui da aula que a gente viu hoje, utilizando todas essas funçõezinhas que a gente aprendeu. O Conte C com todas as suas variações. Ao finalizar, enviar lá no Google Classroom. Uma ótima semana a todos, bom estudo!